Por que algumas pessoas precisam chegar no fundo do poço para conseguir fazer mudanças importantes na vida delas? Oi, bem-vindo ao Caminhando e Pensando. Eu sou o Sandro San e eu quero te contar uma história. Há 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com vendas, como vendedor profissional numa empresa, eu lembro que, enfim, eu cheguei nessa empresa achando que eu ia arrebentar de vender. Eu tinha visto algumas pessoas vendendo lá, ganhando 3, 4 mil reais em comissão de vendas, e eu achei que aquilo ia ser fácil fazer, né? Eu olhava aquele pessoal todo, eu falei assim, nossa, eu vou conseguir fazer isso também, vai ser fácil, com o pé nas costas. Só que eu vim numa situação muito difícil. Eu tinha quebrado 2 negócios, estava devendo a agiota, estava ferrado, né? Tem aquela história aquele vídeo do Joseph Klimber, né, que o cara vai perdendo o braço, a perna e tudo. Eu estava meio que, né, no meu momento Joseph Klimber, né? Eu tinha perdido um monte de coisa e que as coisas cada vez estavam ficando piores para mim. Enfim, e aí como uma última alternativa me restou ir trabalhar como vendedor naquela empresa, né? E eu fui para lá para ser vendedor lá. Enfim, e eu lembro que eu cheguei lá achando que tudo ia ser muito fácil, e passaram-se 2 meses e eu não tinha conseguido vender absolutamente nada. E lá a gente tinha um script de venda, né? Você tinha um roteiro de venda que você chegava no cliente, você usava aquele roteiro para falar e tal, aquela coisa toda. E eu cheguei lá e nada, eu aplicava aquele roteiro, visitava cliente, falava com o cliente, nada dava certo. Era engraçado que a diretora dessa empresa, né, ela virava para mim e falou assim: nossa, Sandra, por que você não vende? Você é um rapaz tão bonitinho, se arruma tão direitinho, né? Tudo tão certinho. Por que você não consegue vender, menino? E a verdade é que eu fazia, né? Eu pelo menos achava que eu fazia tudo certinho. Eu seguia todo o roteiro, todo o script, visitava cliente, selecionava, qualificava, e dava 2 meses lá no vendendo, já estava sem dinheiro. Eu tinha que todo dia de manhã escolher, né? Ou eu comia, ou eu almoçava, né? Ou eu tinha dinheiro para trabalhar. Era só nesse nível, para você ter uma ideia. Enfim, e a coisa não acontecia. E aí um dia eu tava muito desesperado, deprimido e tudo, e a coisa estava tão feia que eu lembro que eu fui pegar um trem numa estação para ir para algum lugar, tentar vender lá aquele negócio, e estava tão deprimido que eu cheguei até a pensar em me jogar na frente do trem. Só que na hora que eu comecei a pensar aquilo, eu sou muito visual, e na hora minha cabeça comecei a imaginar um poço, eu comecei a pensar tudo aquilo que eu tinha perdido, como é que estava ruim, as coisas estavam acontecendo, nada dava certo para mim. Eu comecei a imaginar um poço, e falei, caramba, eu estou no fundo do poço. E eu comecei a imaginar que estava no fundo do poço. E eu pensei assim, cara, o que acontece, né, quando a pessoa está no fundo do poço? Eu falei, o que pode ficar pior quando você está no fundo do poço? Eu pensei assim, pior é se você chove, enche o poço e você morre afogado, né? Foi exatamente isso que eu pensei na hora. Eu comecei a imaginar, na minha cabeça eu comecei a imaginar eu dentro do poço e o poço enchendo d'água e aquilo acontecendo. Só que na minha loucura, né, quando eu comecei a imaginar aquela cena, e aquilo foi uma cena assim de segundos, tá? Coisa sabe, tipo aquele tipo de coisa que você pensa quando você vai morrer, quando te falam por aí, né, que você pensa, né? Não sei se isso acontece, mas foi assim que eu me senti. Foi tudo uma fração de segundos. E eu comecei a pensar aquela coisa do poço enchendo, poço enchendo, poço enchendo. E eu lembro que eu imaginei que eu podia boiar naquela água, né? E à medida que o poço ia enchendo, ia boiando, ia ter que eu sair do poço. E assim, esse pensamento para mim foi meio que libertador, porque eu lembro que eu saí daquele dia, voltei para o escritório, peguei um telefone e liguei para um cliente e fiz a minha primeira venda, né? E naquele mês eu devo ter ganho uns 4 mil reais de comissão, isso tem uns 20 anos atrás, né? Então foi um mês muito bom, né? Eu vendi muito naquele mês. E o que será que acontecia? Porque em 2 meses eu não tinha feito nada e aquilo, de repente, do dia para a noite mudou, né? Eu sou muito a favor de um conceito que o Tony Robbins fala, que ele diz o seguinte, que na verdade você consegue, as grandes mudanças que vão acontecendo na sua vida, elas acontecem do dia para a noite, né? Do dia para a noite. O problema é que às vezes leva muitos anos para esse dia chegar, leva muito tempo para esse dia chegar. Mas o fato é que a mudança acontece quando você decide mudar. Acontece na maioria das vezes, a gente simplesmente empurra a decisão de mudar. A gente realmente não quer decidir mudar. A gente quer ter os resultados que aquela mudança proporciona, mas a gente não quer de verdade tomar a decisão de mudar. Porque quando a gente toma a decisão de mudar, isso implica em que a gente deixe de ser quem nós somos e passemos a ser uma outra pessoa, com outros comportamentos, com outras atitudes, com outros pensamentos.
E por incrível que pareça, na maioria das vezes a gente não quer fazer isso. A gente quer continuar onde nós estamos, né? A gente quer ter aquele resultado, mas a gente não quer fazer a mudança, não quer fazer o esforço, não quer colocar a energia necessária para ter aquele resultado. Então a gente fica o tempo todo querendo ter aquele resultado, querendo ter aquele tipo de sucesso, esperando que aquilo aconteça, mas a gente de verdade, a gente às vezes se engana, né? A gente se engana dizendo que estamos trabalhando, que estamos fazendo para aquilo acontecer, mas a gente na verdade não tomou a decisão de que aquilo mudar. E a gente não toma essa decisão porque, na maioria das vezes, a dor, né, essa mudança, ela causa uma dor. Quando você vai fazer isso, você vai fazer esse esforço, colocar essa energia, você tem que enfrentar seus medos, você tem que, né, enfim, você tem que lidar com uma coisa desconhecida, com uma coisa nova, que você não está acostumado, você está num ritmo, você tem que mudar quem você é e fazer algo novo. E toda mudança, ela impacta em dor, em desafio, ela dá medo, né? Você fica com medo do que vai acontecer, do que não pode acontecer, enfim. E até que essa dor toda, a dor desse processo todo de mudar, se essa dor ela não for menor do que a dor de você permanecer onde você está, você não muda, né? E é por isso que muitas vezes algumas pessoas elas têm que estar num processo de dor tão intensa, elas têm que estar tão ferradas, que aí elas não têm opção a não ser elas mudarem, né? Porque a dor de ficar como elas estão hoje é muito grande. E aí ela prefere encarar tudo aquilo que ela tem que encarar, fazer todas as mudanças que ela tem que fazer, colocar energia no que ela tem que colocar, enfim, ser quem ela tiver que ser, dar o jeito que ela tiver que dar. Ela prefere encarar isso do que ficar na situação que ela está, né? Então, só quando a dor de ficar onde você está hoje não passa a ser, né, maior do que a dor da mudança que você tem que fazer, você muitas vezes não consegue agir e não consegue ter o resultado que você às vezes está buscando, está sonhando, está querendo, seja lá o que é que você esteja, a área da sua vida que você estiver buscando resultado. E aí tem uma sacada, né, uma coisa que eu aprendi nesse processo, uma coisa que você pode fazer, todo mundo pode fazer, para poder muitas vezes fazer as mudanças que você tem que fazer para ter os resultados que você quer ter, né? Que é você começar a colocar um pouco mais de dor no processo, né? O que é colocar dor no processo? É você começar a imaginar que a situação que você está é muito ruim, né? E ela é tão ruim, quando você começa a imaginar que a situação que você está que a situação que você está ela é desconfortável, né? Ela não pode ser assim. Isso dá em você, né? Isso faz com que essa dor fique tão grande que você decide muitas vezes partir para fazer a mudança que você tem que fazer, né? E muitas vezes adicionar, deixa eu trocar meu braço aqui, ai, porque tá doendo. E muitas vezes adicionar essa pitada de dor é fácil. Às vezes você pode fazer isso simplesmente saindo, deixando de estar com as pessoas que você está e começando a estar com outras pessoas. E as pessoas que você está às vezes estão num nível melhor que o seu, estão jogando um jogo maior do que o seu, estão fazendo alguma coisa maior, mais importante que você. E enfim, e nesse processo você começa a se sentir incomodado de ficar onde você está, né? Deixa eu trocar de novo. Incomodado de ficar onde você está, e aí você consegue fazer a mudança que você precisa fazer. Então tem várias formas de você adicionar dor, tá? Essa é uma delas, é uma das formas que eu uso, né? Então quando eu estou com pessoas melhores do que eu fico sempre, eu sou muito competitivo, então eu olho e eu fico assim, não, eu preciso melhorar o meu jogo, eu preciso mudar meus comportamentos, eu preciso fazer as mudanças que eu preciso fazer, eu preciso tomar uma vergonha na cara e fazer as mudanças, o esforço que precisa ser feito, colocar a energia que precisa colocar, preciso parar de me sabotar, enfim. A cada vez que você se coloca numa situação de desconforto, tá? Você está adicionando dor no seu processo, dor no seu estado atual. E quando você coloca dor no seu estado atual, essa dor pode muitas vezes ficar tão grande que você vai encontrar aí talvez a energia para poder implementar a mudança que você precisa implementar. Então essa aí foi o pensamento de hoje, né? Que eu pensei aqui agora, caminhando de manhã. Então se você gostou, assina aí, algum lugar desse vídeo deve ter um lugar para você assinar, para você curtir, comentar, né? Fala o que você achou, né? O que você pensa disso, o que você não pensa, enfim, é isso aí. Esse foi o Caminhando e Pensando de hoje. Aliás, vou fazer um agradecimento ao meu amigo Michael Oliveira, que me deu essa ideia, gostei muito, fez nos comentários, sugeriu o nome Caminhando e Pensando, achei genial, Michael, legal mesmo, obrigado, cara, um grande abraço e até o próximo vídeo.